Iniciando o capítulo 15, nós vamos aprender a trabalhar com o framework Spry do Dreamweaver. Algumas coisas você, em tese, já viu por ter trabalhado com formulários no capítulo anterior, mas você vai perceber que isso aqui se trata de algo completamente diferente. Aqui nós temos todas as validações que esses tipos de campos podem precisar. A diferença é que isso já é um recurso pronto do Dreamweaver. Algumas pessoas costumam falar que o Dreamweaver gera muito código, ou seja, código desnecessário. Na verdade, eles acabam gerando códigos preparados para todas as situações. E o que acontece é que às vezes nem todo mundo usa todas as situações. Mas o Dreamweaver não poderia deixar de criar, afinal, no momento que você decidir usar outra opção, ele vai ter que estar pronto para aquilo. É bem verdade que se você estudar JavaScript, muito para falar a verdade, se você estudar a fundo JavaScript, você vai conseguir fazer as mesmas coisas com bem menos código. Afinal, você só vai escrever o código que você precisa. Mas isso aqui realmente salva muita gente que consegue criar formulários profissionais e funcionais sem muito conhecimento ou sem nenhum conhecimento em linguagens de validação. O primeiro item que nós vamos aprender aqui é o Spry Validation Text Field. Quando você começa a passar o mouse, você tem uma opçãozinha aqui chamada Spry Validation Text Field. Eu vou clicar. A primeira coisa que ele vai pedir para mim é para salvar esse documento. Ok. Não salvei ainda. Eu vou criar uma pastinha aqui chamada capítulo 15. Eu vou chamar ele de Validation Text Field. Aqui vem basicamente atributos de formulário, ok? Ok. Como eu não criei uma tag form, e isso é um campo de formulário, ele pergunta se eu quero adicionar a tag form. Yes, claro que você vai clicar em sim. Bacana. Quando eu salvar isso aqui, ó, vou dar um Ctrl S. E ele avisa para mim que ele precisa criar dois arquivos, um CSS e outro JS, que é JavaScript externo. Você vai dar um OK. Legal. Primeira coisa que eu vou fazer é visualizar isso aqui no navegador. Olha só. Está aqui o campo de texto. Quando eu clico, ele já muda de cor. Quando eu clico fora, ele volta à cor normal. Bacana. Aí você fala, tá, até aí eu não vi nada diferente. Eu vou criar um botão, porque a gente precisa de um botão para ativar enviar, né? E assim ele vai fazer com que a gente reconheça algumas validações. Quando eu clico em Submit, ele fala, opa, um valor é requerido. Ou preenchimento obrigatório. Então, olha só, eu vou clicar aqui, não no campo. Se você clicar no campo, como eu fiz agora, ele vai mostrar as opções do campo texto que você viu no capítulo anterior. Nada de diferente. Se você vier aqui e clicar no item azul, ó, aqui em cima tem Spry Text Field. Se você clicar aqui, aí aparecem todas as opções do Spry. É aqui realmente que você está vendo o framework do Dreamweaver. Perceba que a única coisa que tem aqui marcada é obrigatório. Pronto, agora ele não é mais obrigatório, ele pode ficar em branco. Se eu clicar aqui, eu falei que o preenchimento era obrigatório. E aqui eu já posso personalizar a mensagem. Ó. Por favor, preencha o campo nome, por exemplo. Ou, por favor, preencha este campo. Vamos colocar assim, preencha este campo. Ok, vou salvar. Seleciono mais uma vez aqui em cima. E aí ele tem uma série de outras informações. Por exemplo, a validação ela vai acontecer de que forma? Ela vai acontecer na hora em que você estiver trabalhando com ele, né, o onBlur. Vai acontecer no onChange, ou seja, quando ele mudar, quando ele sofrer algum tipo de alteração. Ou no submit. Nesse caso, submit. Tá? Não são todos os que permitem que você mude, até porque nem todos têm todos esses eventos. Aqui, se eu estou trabalhando com número, por exemplo, se ele é um tipo number, eu posso dizer que o mínimo é 1 e o máximo é 10. Sei lá, o campo é um pedido numa loja virtual. Então, eu posso dizer que tem que pedir no mínimo 1. Ninguém vai comprar um livro quantidade 0. Isso não pode. Aqui eu posso definir o número mínimo e o número máximo de caracteres. Eu tenho opções aqui para personalizar até máscara, por exemplo. Eu defino a data e eu digo se eu quero uma data com 6 ou com 8 caracteres. E aqui eu tenho um dos itens mais fantásticos desse, que são os tipos, por exemplo. Endereço de e-mail. Então, ele já dá a mensagem aqui, caso você não digite o e-mail válido. Então, eu vou colocar aqui e-mail
inválido. Vou salvar. Perceba que, como a gente passou pelo capítulo anterior, o 14, você viu que tem muita coisa que o HTML5 já está prevendo e torna isso aqui desnecessário. Mas ainda vai demorar um pouquinho para chegar lá. Bacana, vamos visualizar isso aqui. Vamos lá para o Firefox. Se eu clicar aqui em enviar, ó, ele fala, por favor, preencha este campo. Opa, legal. Vou preencher. Aí eu vou enviar novamente. Ele fala, ó, e-mail inválido. Esse não é um e-mail válido. Ah, então vamos lá, vamos enganar ele. Vamos botar Adriano, arroba, continua inválido. Arroba alguma coisa, continua inválido. .com. Agora sim ele foi. Bacana?